Alô amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos mais uma vez gravando um vídeo sobre ainda a continuação do anterior. Ou seja, o assunto ainda é a briga entre Freud e Jung, o pansexualismo e a psicologia de profundidade que é comum a Freud e Jung. Não deixem de dar o seu like, né? Taca o dedão, inscreva-se e divulgue o canal. E vamos então ver o material de hoje, né, que vai ser a continuidade do vídeo passado. Vamos então ao nosso texto. Um mito grego muito conhecido é o de Édipo Rei. Freud usou esse mito para justificar sua tese do pansexualismo. Vamos dar um resumo. Mas nós temos aqui o seguinte: Freud usa a tese de que tudo na vida é sexo, ou seja, o sexo guia a nossa vida. Nós somos totalmente direcionados pelo sexo e nada fazemos sem o sexo, né? Jung vai dar outra ideia, que o sexo supõe o amor. Aqui nós temos, portanto, uma enciclopédia de sexo e amor. A diferença é que Freud enfatiza o sexo e Jung coloca a questão do amor, né? Sexo só faz sentido com amor. Aí está a distinção entre os dois. Mas vamos ao mito. O mito está no livro de mitologia e nós vamos mostrar a vocês. Aqui é o mito de Édipo que nós temos aqui. Então, aqui está a figura central do mito. Aqui está. Este aqui é Édipo. E aqui ao lado dele é a esfinge. Então, Édipo, rei. É o nome da peça de Sófocles, que Freud vai se basear para fazer a história dele do pansexualismo. E Jung vai lutar contra isso, né? Nós temos aqui outras figuras, né, mas tem pouco interesse, né? Nós temos aqui o camponês a quem Laio mandou matar Édipo pequenininho, e o camponês não teve coragem, pendura a criança no galho de uma árvore. E então, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que o rei da cidade de Corinto, então, termina achando a criança e, como não tem filho, o adota. Acontece que, em uma situação, Édipo encontra-se com Laio e o mata. Laio é o tirano que governa Tebas e é morto. Então, a profecia era essa, que o filho de Laio mataria. No final das contas, quando a esposa soube, que era Jocasta, então fica em prantos, mas acontece que termina o povo aclamando Édipo, porque venceu a esfinge, e a esfinge é um monstro terrível, muito temido. Aí Édipo se torna rei e casa com Jocasta. Então esse é o mito em que Freud se baseou para o pansexualismo, ou seja, o filho termina querendo casar com a mãe, e no mito ele casa. Então, ilustrado, agora vamos contar o mito. Laio é um tirano que governava Tebas. Sua esposa, Jocasta, recebe, junto com ele, do oráculo de Delfos, portanto, na Grécia, uma profecia, que o filho de ambos mataria o pai e casaria com a mãe. Para evitar o cumprimento da profecia, mostramos as figuras. Laio, que é o tirano, paga um camponês para levar o recém-nascido para uma floresta e o matar. Vimos essa figura. O camponês, porém, com piedade da criança, a deixa pendurada em um galho de árvore, onde é encontrado pelo rei da cidade de Corinto. Então, aí ele continua crescendo como príncipe, é criado como príncipe, mas acha que ele é filho do rei de Corinto, mas não é. Então, quando ele soube da profecia, Édipo então foge de Corinto e vai para onde? Para Tebas. Assim que soube, ele não queria matar o seu suposto pai, que era um rei bom, e vai para Corinto. O nome do rei que o adotou é Pólibo. Então ele vai para Corinto, sai de Corinto para não matar Pólibo, supondo que a profecia se refere a esse pai dele. Se refere a Pólibo, que ele mataria e casaria com a esposa de Pólibo, que seria, portanto, a mãe dele. Mas não era nada disso, porque ele era filho adotivo
Então ele está num grande erro. Ele foge para Tebas. Ao chegar lá, percebe um ruído de cavalos. Uma desabalada corrida. Elaio vem com o servo, pois soube que sua morte estava próxima. Outra profecia. Tiresias, o cego, tinha dito que a morte de Laio estava próxima. Ele então vai procurar Tiresias para saber o que é isso. Ele já tinha mandado matar a criança, então não tinha como o filho matá-lo. Mas Édipo está no meio da estrada. E quando Laio, com a carruagem, com um par de cavalos muito, muito fortes, vai passar por cima dele, então Laio está enlouquecido, Édipo salta para o lado da estrada, puxa pela mão o rei tirano e o mata. Continua sua viagem para Tebas, encontra um monstro que impedia a passagem. Nós mostramos ali, a esfinge. Então, esse monstro o desafia. O jovem príncipe vence a esfinge, ou seja, vence o desafio, e é aclamado rei pelo povo de Tebas. Ou seja, a profecia está se cumprindo. A esfinge, portanto, vai ser morta. Aqui nós temos de novo, vou mostrar a vocês novamente. Vamos voltar mais uma vez, vale a pena. Vou mostrar aqui. Então aqui está. Esse é o quadro principal, onde nós temos, portanto, Édipo e a esfinge. A esfinge está aí com seios e Édipo está aí nu, né? Mas é justamente o pansexualismo, é a nudez, é o sexo, né? A sexualidade. Portanto, estar nu não é problema nenhum para Freud. Aqui está o herói. Então, assim, Édipo vence a esfinge. Ela propõe enigma e Édipo decifra o enigma, que é fácil. Todo mundo já conhece a questão qual era o enigma da esfinge. E aí, aclamado o rei, porque destruiu um monstro que impedia que todo mundo saísse ou entrasse na cidade, começou a faltar mantimentos e as pessoas então o aclamam rei. Pronto. Então, a viúva, que é Jocasta, que na verdade é a mãe de Édipo verdadeira, então é assim obrigada a casar com ele, já que quando o rei morto, rei posto. O assassino do rei, ou seja, aquele que tinha matado, tinha que casar com a esposa. E ele casa com a própria mãe, Jocasta. A profecia se cumpre. Ele mata o pai e casa com a mãe. Então vamos voltar ao texto. Então, a profecia se cumpre. Tirésia novamente volta ao palácio quando sabe que Édipo casou com Jocasta. E conta assim: a profecia se cumpriu, ela é tua mãe, você é filho dela e acabou de matar o seu pai. Édipo então fica confuso, Jocasta se suicida e Édipo fura os dois olhos e passa a mendigar cego. O mito acaba aqui. Assim, Freud assenta nesse mito sua tese. Somos cegos pelo instinto sexual, que nos domina. Obedecemos ao amor erótico, portanto, sexo. Tudo é sexo, nada além de sexo. Essa é a tese de Freud, pansexualismo. Ele escreveu sobre isso em 1910, ele divulgou o livro. Mas em Viena, onde Freud fundara sua escola, seu discípulo preferido, Jung, mais tarde colega de profissão, e ao fim seu opositor, nega a tese pansexual do genial médico judeu, pois é neto de um pastor presbiteriano. Jung tem em seus arquivos centenas de casos nos quais há pessoas que não se conhecem, mas arriscam sua vida pelo próximo. Ele adota a tese cristã chamada ágape, que é o amor universal. A frase dele é: não há somente dois impulsos no inconsciente. No livro dele, sobre o inconsciente, aqui eu vou mostrar. Então nós temos aqui a fotografia do Dr. Jung, aqui está ele, Carl Gustav Jung, e aqui está o livro onde ele refusa Freud, estudos e ensaios acerca da psicologia do inconsciente. Embaixo aqui, vamos ver se encontra a nitidez, Carl Gustav Jung, está aqui embaixo, Carl Gustav Jung, aqui está embaixo, Jung, pronto. Então, acerca da psicologia do inconsciente, ele refuta a tese de Freud e diz: há um terceiro elemento. Além de Eros e de Thanatos, existe uma outra coisa, que é o amor.
E o sexo só se justifica com amor. Aqui nós temos um livro sério que fala sobre o dicionário o sexo e o amor, dizendo como é que o homem nasceu para dar amor à sua mulher, à sua esposa, e não é somente por sexo, por amor. Então, vamos continuar. A frase de Jung, onde ele desafia Freud, é: onde impera o amor, não existe vontade de poder. E onde o poder tem precedência, aí falta amor. Um tem que vencer o outro. Está nas obras completas, em 7 volumes, volume 1º, parágrafo 78. Vencido pelo número de exemplos exibido por Jung, que vai até o seu escritório e desencava, tira das gavetas milhares de exemplos de pessoas que deram sua vida por outros que não conheciam, mas o amavam, porque o amor universal é inconsciente. Então é Thanatos, Eros e Ágape. É essa a tese de Jung. Então, Jung e Freud vão se separar. Mais adiante, então, Jung vai formar uma outra escola, que vai ser contra a de Freud. E aí Jung vai ter sucesso, porque a tese dele se espalha, ele vai além da negação de que o sexo não é a força maior do nosso inconsciente, mas ágape. Ele ainda descobre a teoria dos arquétipos. Arquétipos são modelos, vamos dizer assim, abstratos, que estão em um universo, como as ideias de Platão, e modelam as culturas, as pessoas, as sociedades, a organização de qualquer povo. Assim, Jung vai cada vez mais longe e cada vez mais além de Freud. Freud é um gênio? Sim, mas Jung o supera. Então, o amor erótico não resiste ao tempo. É necessária admiração, respeito e justamente isso, né? Que haja uma profunda fidelidade e às vezes o sacrifício de um pelo outro. Logo o freudismo cai de moda, assim é chamado pansexualismo ou freudismo, e a teoria dos arquétipos de Jung, dos seus símbolos. Ele diz: o homem é o único animal simbólico, vivemos em função de símbolos. E assim, Jung sobe no ranking das neurociências. Ainda descobre como tratar psicoses, que Freud não sabia, só neuroses. São doenças mais mórbidas e mortais. E assim, ele vai muito além de Freud. Uma descoberta sensacional. O homem é o único animal que usa símbolos. Nós caracterizamos, né, por ser políticos. Aristóteles disse: o homem é um animal político, você vive numa cidade. Ser privado do convívio social é o pior castigo para o homem. E Jung diz: não é verdade. Nós não podemos ser privados de decifrar os símbolos. Nossa linguagem é simbólica. Nossa arte é simbólica. Tudo são símbolos. A aliança colocada no dedo do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo não é somente um objeto de metal. É também um laço. É um laço. Um laço de amor recíproco. Então aqui está a minha aliança. Então isso aqui que eu coloquei no dedo, a minha esposa colocou no meu dedo, eu coloquei outro no dedo dela. Essa aqui já foi a comemoração do nosso aniversário de casamento. Essa é a original. Essa é do nosso casamento. E essa é a comemoração de 8 anos de casados. Então, essas duas alianças não são apenas objetos. As duas são símbolos. E Jung diz: o homem vive em função dos símbolos. E é o único animal que usa símbolos. Pronto. Com isso, Jung destrói completamente as teses de Freud. E, com essa ideia, outros psicólogos, psicanalistas, neurofisiologistas são vencidos pela tese de Jung. No final de tudo, portanto, Jung vence. Ou seja, a tese de Freud, de Eros, é vencida pela tese de Jung, o amor. Pronto. Assim nós terminamos, né? Então, não é Eros. Aqui é de Marcuse. A civilização, Marcuse concorda com Freud. A civilização é fruto de Eros. E Jung diz: a civilização é fruto do amor. Pronto. E ganha.
Então, Jung ganha na queda do braço e hoje nós sabemos disso, né? O amor não é suficiente para sustentar um casamento, uma união, né? Porque é necessário respeito, é necessário fidelidade, é necessário que o casal tenha, às vezes, a capacidade de se sacrificar pelo outro, de renunciar ao que quer para satisfazer a necessidade do outro. Assim, nós a cada dia comprovamos que Jung tinha razão. Então, ele é o maior psicólogo de todos os tempos. Apesar de Freud ser o gênio que inventou a psicologia de profundidade, chamada psicanálise, ele inventa a análise, a psicologia analítica e várias outras coisas. Portanto, Jung venceu. Agora, se você gostou desse vídeo, então compare com o anterior, os dois se complementam, deem o seu like, inscreva-se no canal e nós vamos em frente. Esse é, portanto, essa é uma lição de que nós temos algo mais dentro de nós. Não é apenas, nós não somos seres biológicos que vivem só no prazer. Nós temos algo superior. E esse algo superior está aqui representado por dois quadros que vão estar aqui. Este aqui é uma mãe com o filho e a avó. Então nós temos aqui a avó, a mãe e o filho. A mãe de Hércules, a serpente está no chão, aqui é Hércules, ele pisa na serpente. Mas não é assim, é no berço. Então aqui se é uma prova de que a mãe, com medo dele ser mordido pela serpente, está aí disposta a morrer, se a serpente morder ela morre envenenada, e a avó também. Isso é HP, ou botar em risco a própria vida. Um dos exemplos mais conhecidos é tirado do cristianismo, é exatamente Jesus, que foi crucificado por nós, e Santa Teresa d'Ávila, que quando ele estava em êxtase, ela ficava assim, praticamente desmaiada. Então, aqui está. Então, Santa Teresa d'Ávila entrava em êxtase, desmaiava. Por quê? Supostamente um anjo, que está aqui no quadro menor ali estava um anjo, que é o amor ágape, que vai até ela e a seduz. Portanto, vence tanto na arte, quanto na psicologia, quanto na neurofisiologia. Então, o exemplo mais conhecido por nós é exatamente o de Jesus crucificado, né? Ele vai morrer na cruz por nós. E nós temos esse exemplo em vários lugares. Então não precisa mostrar Jesus crucificado, né? Vocês conhecem de cor salteado. Mas aqui nós temos no cantinho. Vou mostrar. Aqui está. Jesus, tá vendo, ó? Levando a cruz em que ele morreu por nós, segundo o cristianismo. Então aqui é um exemplo, o maior exemplo de algo do que nós podemos conhecer. E do outro lado aqui nós temos, na mitologia antiga, Hércules e a serpente que queria mordê-lo, e a mãe e a avó se arriscam a ser mordidos pela serpente envenenada. Então são dois exemplos, um no paganismo e outro no cristianismo. Pronto, Jung venceu. Pode ser prometido. Hoje, nenhum médico sério acredita no pansexualismo. Jung venceu a queda de braço. Portanto, aos 20 minutos, se não deu o seu like, dê o seu like agora. E saiba que Carl Gustav Jung é o maior psicólogo, é o maior gênio de todos os tempos. E nós seguimos a escola dele. Se gostaram, divulguem esse vídeo, né? Compartilhem e divulguem nosso canal. E ademã que eu vou em frente. Até o próximo vídeo.